Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje nós vamos estudar um interessante problema que envolve a aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Então o problema basicamente é um problema de um projétil que é lançado, pessoal, de um carro que está em movimento. Tá? Então, inicialmente, nós vamos estudar o movimento desse projétil, vamos calcular a velocidade, tá certo? Após o disparo, né? Inicialmente com esse carro parado, em repouso, em relação ao solo, né, o referencial da Terra, e depois a gente vai animar esse carro com uma certa velocidade constante e vamos calcular a velocidade desse projétil em relação a um referencial, em relação ao solo, em relação à Terra, tá certo? Um referencial inercial. Então, inicialmente, vamos abordar o seguinte problema, tá? Eu vou considerar inicialmente, pessoal, esse carro aí no qual está então o lançador, né, desse projétil. Inicialmente eu vou considerar o lançador, né, desse projétil, o canhão, digamos assim, na horizontal, tá certo? Então o carro, né, ele está fixo, tá? Então eu vou fazer esse símbolo aqui para mostrar que esse carro está fixo ao chão. Então ele está firmemente preso ao chão. E aí, né, esse lançador, tá certo? Esse canhão, né, lança esse projétil, então, de massa m minúsculo, com uma velocidade que eu vou chamar de U0, tá certo? A massa desse carro eu vou chamar de m, tá certo? Bom, nesse caso aqui, o sistema, né, a primeira pergunta que eu lhes faço é: o sistema é isolado? Em outras palavras, eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento? Claro que não, né? Porque a gente sabe que o princípio da conservação da quantidade de movimento só é aplicável em sistemas que são isolados, ou seja, sistemas em que não atuam forças externas sobre ele. Aqui, pessoal, como o carro está preso, está fixo ao chão, no momento do lançamento, né, esse ponto no qual está fixado o carro vai exercer força externa sobre esse sistema que vai obrigá-lo a não se movimentar, tá certo? Então isso aqui, por se tratar de um sistema não isolado, eu não posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá ok? O máximo que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu sei que a energia, né, gerada na combustão da pólvora, né, para lançar esse projétil, essa energia vai ser transformada em energia cinética do meu projétil, tá certo? Então essa energia gerada na queima da pólvora, eu vou chamar de Q, ela vai ser então transformada, né, vamos supor que essa transformação seja integral, transformada em energia cinética do meu projétil, tá certo? Então o máximo que eu posso escrever é isso, né? E aí, sabendo essa energia gerada, eu posso calcular a velocidade, tá certo? Desse projétil em relação, claro, a um referencial aí inercial, tá certo? Tá certo? Em relação ao solo, por exemplo, né? Muito bem, o que a gente vai fazer agora então é supor então que o carro não esteja, né? Ele não esteja aí fixo ao solo, tá certo? Então, no momento em que o meu lançamento horizontal se der, então vamos chamar agora essa velocidade aqui de U, a massa do projétil de m minúsculo, a massa do meu carrinho m maiúsculo, tá certo? Então, no momento do lançamento, aí o que vai acontecer, né? Esse carrinho aqui, ele vai então adquirir movimento no sentido contrário, né, pela terceira lei de Newton ou pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. O sistema agora não é isolado, aliás, o sistema é isolado, tá certo? Aqui o sistema não é isolado, né? E nessa segunda situação, então, eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que o momento linear inicial é igual ao momento linear final, já que o meu sistema é isolado, não tem forças externas, né, atuando sobre esse sistema, tá certo? A resultante na vertical é zero, né? E não tem força também na direção horizontal.
Então, pessoal, o meu carro inicialmente, né, o meu sistema aqui estava inicialmente em repouso, tá certo? Estava parado, então o momento linear inicial é 0. E depois, né, do lançamento, o que acontece? Tanto o projétil quanto o carro vão adquirir quantidade de movimento, momento linear. Então, nós vamos ter a massa do projétil vezes a sua velocidade u, mais a massa do meu carro, tá certo? Multiplicada pela sua velocidade, né? A gente sabe, né, pela intuição, que ele vai adquirir uma velocidade aí no sentido contrário, né, ao do lançamento. Eu vou chamar essa velocidade de v. Inclusive, eu posso calcular a velocidade ganha aí adquirida pelo meu carro, né? Basta isolar esse v e então passa esse termo para o lado esquerdo, né? Passo o m maiúsculo dividindo. E esta aqui é a expressão que permite, então, o cálculo, tá certo? Da velocidade do carro, né, adquirida depois do lançamento do meu projétil. Então, bastante tranquilo, um problema aí de nível até de ensino médio, né? Bom, pessoal, o que eu posso fazer também é escrever, né, a expressão da energia, né? Então, a mesma coisa que a gente fez ali anteriormente. A energia da combustão da pólvora, tá certo? Que a gente está chamando de Q, ela é transformada então em energia cinética do projétil e energia cinética do carro. Então, isso aqui é igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado do projétil, mais metade da massa do carro vezes a sua velocidade v ao quadrado. Muito bem, essa aqui é a expressão, então, da conservação da energia, tá certo? Energia química, né, da combustão da pólvora, se transforma em energia cinética do sistema projétil mais carro. Nós podemos escrever uma expressão apenas em função de U, né? E eu posso, então, isolar esse V aqui, né? Ou melhor, substituir esse V, que está em função de U, a velocidade da bala, aqui, e escrever a minha expressão da velocidade da bala, em relativa ao referencial da Terra, em função da energia da combustão da pólvora, né? Então, nós temos Q igual a 1/2 da massa da bala vezes a sua velocidade ao quadrado, mais 1/2 da massa do carro vezes a velocidade do carro ao quadrado. Então, elevando esse termo ao quadrado, a gente tem m minúsculo ao quadrado sobre m maiúsculo ao quadrado vezes u ao quadrado. Notem aqui que o m maiúsculo dividido por m ao quadrado, então vai ficar um m maiúsculo embaixo, né? E eu posso já colocar esse meio m minúsculo u ao quadrado em evidência, que é um termo comum em todos os termos, e aí nós vamos ficar com 1 mais, aqui eu fico com m sobre m minúsculo sobre m maiúsculo, tá certo, pessoal? E agora eu posso isolar o meu U, né, a minha velocidade da bala, em função aqui da energia, né, da combustão da pólvora. Então, passa esse 2 multiplicando, esse M dividindo, né, e esse termo aqui também dividindo. Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com raiz de 2 vezes Q, sobre m vezes esse termo, né? Então, m vezes esse termo aqui, pessoal, que eu já vou colocar sob o mesmo denominador m maiúsculo, tá? Então, vai ficar m minúsculo mais m maiúsculo dividido por m maiúsculo, que eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Então, observem que isso aqui é a mesma coisa que isso, né? E aí está, então, uma expressão, né, para você calcular a velocidade da bala em função aí da energia gerada na combustão da pólvora, né, massa do carro e a massa do projétil, tá certo? Do projétil balístico, né? Bom, nós podemos fazer uma coisa interessante aqui. Podemos escrever essa velocidade, né, do projétil com o carro, né, no caso do sistema isolado, sem o carro estar fixo aqui ao solo, e relacionar com a velocidade do projétil caso o carro estivesse fixo nesta situação. Então, notem aqui que o Q
ele é esse termo aqui, né? E eu posso, então, substituí-lo aqui, pessoal. E aí a minha expressão da velocidade da bala, no caso do sistema isolado, pode ser relacionada com a velocidade da bala, caso o sistema não fosse isolado, né? Então eu vou ficar com raiz de 2 vezes esse Q, que é dado por esta expressão, o 2 cancela, né? Esse M também vai cancelar. Esse U zero ao quadrado eu tiro da raiz, né? Como o zero. E aqui dentro eu vou ficar, então, com o seguinte, eu vou ficar com 1 sobre M mais M maiúsculo, né? Porque o M minúsculo cancelou. Ah, tá. E eu tenho ainda o M maiúsculo. Tá certo? Aqui. Bom, aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o M maiúsculo em evidência, né? Embaixo. Tá certo? E isso aqui ainda eu posso escrever assim, ó. M maiúsculo, 1 mais M sobre M maiúsculo, né? Vezes o zero. O M maiúsculo cancela. E aí, finalmente, eu posso escrever, então, a velocidade da bala, né? E relacioná-la com a velocidade da bala no caso do primeiro caso aqui. Então, raiz de 1 sobre 1 mais M sobre M maiúsculo vezes o zero, tá certo? Olha que expressão interessante, né? Que nós achamos, pessoal. E aí nós podemos verificar que esta expressão de fato está correta. Por quê, né? Vamos analisar o caso em que a massa do projétil, né, é muito menor do que a massa do carro. Né? Em outras palavras, o projétil é lançado e o carro nem sai do lugar, né? Que é esse primeiro caso aqui, tá? O que a gente verifica então? Se M é muito menor do que M maiúsculo, isso aqui tende a zero, né? E então essa raiz aqui vai tender a 1, e essa velocidade U tende à velocidade U0, tá? Que é essa velocidade dada, né, por esta expressão aqui, tá? Então nesse caso, o U ele tende a U0, tá bom? No caso em que M, né, maiúsculo é muito maior, tá certo? Do que o M minúsculo, né? Bom, pessoal, nós também podemos aí isolar o V, né? Ou melhor, escrever a expressão para o V, que é dado por essa expressão. Né? Então vai ficar a velocidade do meu carro, vai ser então menos M minúsculo sobre M maiúsculo vezes U, que é dado por esta expressão aqui. 1 sobre 1 mais M sobre M vezes o zero. Então, notem, né, novamente, quando M minúsculo é muito menor do que M maiúsculo, isso aqui vai para zero, né? E aí, esse V tende a esse V aqui, tá certo? Ou melhor, a velocidade tende a zero, né? Porque daí esse termo tende a zero, tá bom? No caso em que M, massa do projétil, é muito menor do que a massa do carro, tá certo? Então esse é o primeiro caso que nós analisamos, bastante simples, né? Agora a gente vai analisar o caso em que o carro, né, antes do lançamento do projétil, já está em movimento, tá certo? Esse caso é o caso mais interessante, né? E a gente vai apagar aqui então. E nós vamos agora estudar o caso em que o carro está em movimento com velocidade constante, né? Movimento retilíneo uniforme, tá certo? E então esse lançador, né, dispara esse projétil, tá? Essa bala. Vamos chamar essa velocidade de V, né? V minúsculo. E agora a gente vai analisar então esse caso aqui, tá certo? Então, novamente, pessoal, o sistema ele é isolado, né?
E então nós podemos aplicar a conservação da quantidade de movimento, tá certo? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, né? Então tá, em relação ao referencial da Terra, o que acontece, né? Tanto o projétil quanto o carro, eles tinham quantidade de movimento inicial, que é dada então por... era um sistema só que se movimentava, né? Então, m minúsculo mais m maiúsculo é multiplicado aí pela velocidade v, né? Do meu carro, e o momento linear final ele é depois do lançamento. O que acontece? A velocidade do projétil, eu vou chamar essa velocidade, pessoal, de U', tá? A velocidade do projétil em relação ao carro, tá? Então, massa do projétil vezes a sua velocidade relativa ao carro, né? E mais a massa do carro vezes depois da colisão, essa velocidade aqui ela também vai se modificar e eu vou chamar de V', tá? Então, m vezes V'. Então, essa expressão aí que dá conta, né, da conservação da quantidade de movimento, tá bom? Bom, agora, pessoal, em relação à Terra, então agora a gente vai, né, substituir esse U' e esse V'. Então, em relação à Terra, o que acontece? Quem que é o linha, né? O linha, ele vai ser o seguinte. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou trocar aqui esse V minúsculo por V maiúsculo. Eu vou chamar de velocidade, então, do carro relativa à Terra, tá certo? Então, esse V maiúsculo é a velocidade do carro relativa à Terra, né? E aqui, então, eu devo trocar por V maiúsculo, não é isso? Então, o que acontece? Depois do disparo, qual é a velocidade do projétil relativa à Terra, né? Saco. Bom, então depois do disparo, qual é a velocidade do projétil relativo à Terra? É só eu somar, né, a sua velocidade de disparo, U, que é em relação ao carro, né, mais a velocidade do carro relativa à Terra, tá certo? Isso aqui é composição de velocidades, né, princípio de Galileu, tá certo? E quem que é V', pessoal? V' é a velocidade a velocidade do carro, tá certo? Depois do disparo, né? A velocidade do carro antes, tá certo? Mais a velocidade do carro relativa à Terra, tá certo? E aí, o que a gente faz? Então, a gente substitui, né, esse U' e esse V' aqui, tá? E aí vai resolver um sisteminha de equações junto com a equação da conservação da energia, né? E a equação da conservação da energia, como que fica para o meu sistema? A energia inicial, né, do meu sistema era a energia cinética do meu sistema, bala mais carro, né, vezes a sua velocidade ao quadrado. Aí teve energia interna aqui gerada no sistema, né, a combustão da pólvora, tá? Que é esse Q. E isso, pessoal, vai ser igual ao quê? A energia cinética da bala, né? M, 1/2 de M, U' ao quadrado, mais energia cinética do carro, né? Final, 1/2 de M vezes V' ao quadrado, tá bom? Vamos apagar aqui. M vezes V' ao quadrado. Quem que é V'? V' é a velocidade do carro, né, antes do disparo, mais a sua velocidade
relativa à Terra, tá certo? Bem, o que eu posso fazer agora, então? Eu posso resolver esse sistema de equações, né, em U', V', que é dado pela equação da conservação da energia, e esta equação aqui, conservação do momento linear, tá certo? Eu vou, então, isolar o meu U' e o meu V', tá certo? Vou obter uma expressão para U' e V', que são as velocidades do projétil e do carro, depois do disparo, né? Antes do disparo, a velocidade do sistema era V maiúsculo, né? Que é em relação à Terra, tá certo? Ora, eu vou inicialmente calcular o U', então eu vou isolar o V' na equação do momento. Então notem lá que V', pessoal, ele é M minúsculo mais M maiúsculo vezes V maiúsculo menos M U', tudo dividido por M maiúsculo. Então aqui a gente vai fazer uma mera álgebra agora, né? E aí a gente vai substituir então esse V' aqui, tá? E aí vai operar com essas coisas e vai isolar U', né? É uma álgebra bastante elementar, tá? Bastante básica. Bom, eu vou pular essas etapas algébricas e a expressão então que vocês devem chegar para a energia, né, gerada na combustão da pólvora é esta aqui. É 1/2 de M minúsculo vezes 1 mais M minúsculo sobre M maiúsculo vezes U' menos V ao quadrado, tá? Esta expressão para quê? Então pause o vídeo e você deve obter essa expressão aqui a partir desta equação, né, substituindo V' por esta expressão aqui. Então, uma mera álgebra bastante trivial. Lembrando, pessoal, que esse Q, né, ele pode ser expresso em termos da velocidade da bala, né, do projétil, relativa ao solo, no caso em que o carro está firmemente preso ao solo, que foi o primeiro caso que nós analisamos. Você então pode, substituindo Q, né, por 1/2 de M U0 ao quadrado, você pode então isolar o seu U', né? E o seu U', ele vai ser dado pela expressão que é U0 dividido pela raiz 1 mais massa do projétil sobre a massa do carro mais a velocidade do carro relativa ao solo, né? Antes do disparo, tá certo? Que é essa velocidade V maiúscula, né? Então, a expressão bastante interessante, note que ela é exatamente esta aqui, né? U mais V. U é dado, então, por esta expressão aqui. Tá legal? A gente também pode fazer isso para V, né? Para V', tá certo? E notem, pessoal, que o V', ele vai ser, né, menos... É só pegar menos a massa do projétil sobre a massa do carro, multiplicar por U', né? Que é dado, então, por esta expressão aí, tá? U0 sobre raiz de 1 mais M sobre M maiúsculo, mais a velocidade do carro antes do disparo, tá? Relativa à Terra. Então estão aí as expressões, tá, da velocidade depois do disparo, né? Depois do lançamento desse projétil. Bom, então esse era o segundo caso que nós queremos analisar. O terceiro caso, pessoal, é aquele em que agora o meu disparo não é mais horizontal, mas sim a gente vai inclinar agora esse lançador, né? Vamos inclinar o canhão. Então o disparo vai ser um lançamento oblíquo e a gente vai ver como que vai ficar as expressões, né? Tanto da velocidade do projétil quanto velocidade do carro depois do disparo, tá bom? Vamos analisar então esse caso. É um caso que fica um pouco mais trabalhoso, né, dado que nós vamos ter que considerar agora as componentes da velocidade, tá bom?
Então vamos supor aqui que nós temos o nosso carro, que inicialmente eu vou considerar em repouso, tá? Depois a gente vai ver o caso em que o carro está em movimento, velocidade constante em relação à Terra. Então nesse caso aqui, a velocidade do carro é 0, né? Ele está em repouso em relação ao solo. E agora, pessoal, o lançador aqui, ele faz um ângulo θ, né, com relação à horizontal, tá certo? E aí, então, esse projétil ele é disparado, né, com uma certa velocidade. Eu vou colocar aqui as componentes da velocidade do meu projétil. O x e o y, né? Então a velocidade tem essa direção, que tem essas componentes aí, o x e o y, tá? Bom, então, depois do disparo, o que vai acontecer? Esse carro, obviamente, vai adquirir, né, movimento no sentido contrário, né, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Notem, pessoal, que como o carro, né, ele está fixo na vertical, ele não se movimenta na vertical, né, essa componente vertical aí da velocidade, ela é o produto, né, de U0, tá? Que é a velocidade do projétil caso o carro estivesse fixo, né, no solo, multiplicada pelo seno da inclinação θ. Tá? Então isso é porque o carro ele está fixo na vertical. Então não há, né, forças externas na vertical e essa componente aí ela se conserva, né? Bom, novamente aplicando aí a conservação do momento linear. O momento linear inicial é 0, já que o sistema estava em repouso. Momento linear final, massa do projétil vezes a sua velocidade depois da colisão, depois do disparo, que é o x, mais a massa do meu carro, né, vezes a sua velocidade v, tá certo? Isolo a v, né, a velocidade v, novamente, então nós temos menos massa do projétil sobre a massa do carro vezes a componente horizontal da velocidade do projétil, tá? Velocidade esta em relação ao solo, né? E aí, pessoal, nós podemos também escrever a conservação, né, da energia, né, não da energia mecânica, tá? A expressão da conservação da energia. Energia gerada na combustão da pólvora, ela se transforma em energia cinética, né, do sistema, tá certo? Energia cinética da bala. Velocidade da bala, então, ela tem duas componentes, né? O x ao quadrado mais o y ao quadrado. Mas o y ao quadrado é o zero seno θ. O zero seno quadrado de θ. Mais energia cinética do carro, massa do carro, vezes a sua velocidade v ao quadrado, tá bom? Então, novamente, né, nós vamos aí querer uma expressão para o x em termos de quê? Substitui o v aqui, né, que a gente obteve da conservação da quantidade de movimento na expressão da energia. A conservação da energia. Então, 1/2 de m, o x ao quadrado mais o 0,2 seno quadrado de θ, mais 1/2 a massa do carro, né? M maiúsculo é a massa do carro. E velocidade do carro depois do disparo é menos m sobre m, o x. Mas como está ao quadrado, né? Não precisa nem colocar esse menos, porque obviamente vai ficar tudo ao quadrado, né? Vai ficar positivo. Esse m cancela com m ao quadrado embaixo, vai sobrar um m maiúsculo embaixo, tá? Aqui a gente tem m quadrado. Eu posso colocar o x, né? M, 1/2 de m, o x ao quadrado, como eu fiz anteriormente. E aí eu fico com esse termo aqui, 1, mais esse termo que vai ser m
sobre M maiúsculo. Novamente, pessoal, notem, né, a ocorrência desse termo, né, 1 mais massa do projétil sobre massa da bala. Tá certo? E ainda nós temos essa parcela aqui, que é 1/2 da massa do projétil vezes o zero ao quadrado seno quadrado de θ, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer então? Nós isolamos, né? Ou melhor, agora nós lembramos dessa expressão aqui. Então notem, né, que eu posso escrever a expressão da energia gerada na combustão da pólvora como sendo transformada integralmente em energia cinética do projétil, né? Caso o sistema fosse fixo, né, não fosse isolado. E aí, pessoal, nós vamos escrever uma expressão bastante interessante, né? Esse termo aqui eu também já posso passar para o lado esquerdo, tá bom? E já colocando esse meio m u zero ao quadrado em evidência. Então vai ficar 1 menos seno quadrado. E aqui eu já uso também a relação fundamental, né, da trigonometria, igual a 1/2 da massa do projétil vezes a componente horizontal de sua velocidade ao quadrado, multiplicado por esse termo, 1 mais m minúsculo sobre m maiúsculo, tá? E aí, então, eu posso isolar o meu ux, né? O ux, então, vai ser o quê? Raiz, né? Esse meio de m vai cancelar. Então, raiz de u zero ao quadrado é o zero, né? Aqui é cosseno ao quadrado, que também sai da raiz, né? Então, vai ficar u zero cosseno de θ. E esse termo aqui embaixo, tá certo, pessoal? Então, dividido, né? 1 sobre raiz de 1 mais m minúsculo sobre m maiúsculo, tá bom? Essa aí é a expressão, então, que dá conta, né, de calcular a componente horizontal da velocidade do projétil relativo à Terra depois do disparo, tá bom? Da mesma forma, a gente pode escrever a expressão para a velocidade do carro, né, depois do disparo, que é dado por essa expressão, menos m sobre m maiúsculo, né? Esse menos indica que a velocidade do carro é no sentido contrário, dado o projétil, multiplicado por o x, que é dado por u zero cosseno θ, 1 sobre raiz de 1 mais m minúsculo sobre m maiúsculo, tá bom? Muito bem, então bastante interessante, né, e simples esse problema. E caso, pessoal, o carro estivesse em movimento, como que seria a situação, né? Então, caso o carro já estivesse em movimento, é a mesma coisa, né, do que fizemos anteriormente. Então, vamos supor aí que o carro, antes do disparo, já estava se movimentando com uma velocidade v maiúscula, relativo à Terra, né, relativo ao referencial do solo. Como que seria daí, então, as equações de movimento, né? Então, em relação ao solo, no caso, depois do disparo, qual que seria a velocidade do projétil? Ela seria somada com a velocidade que ele já tinha antes, né, em relação à Terra, né, esse v maiúsculo, tá certo? E aí a velocidade depois do disparo, então, do projétil, seria a velocidade ux, né, velocidade relativa ao carro, mais a velocidade do carro relativa à Terra, tá certo? Esse o y, né, continua igual, o y' antes, depois do disparo igual antes do disparo, que é o zero seno de θ, né? E o carro também ele modifica a sua velocidade depois do disparo, né? A velocidade v', né, é a velocidade antes, né, do carro, antes do disparo, mais a sua velocidade relativa à Terra, tá bom? Então essas são as equações de movimento, pessoal.
E aí, para você, se você quiser calcular, né, as coordenadas do projétil, né, no momento do disparo, você pode colocar um sistema de coordenadas com a origem fixo aqui, né, no momento do disparo, e aí usar as equações do movimento, né, oblíquo, tá certo? Então, no eixo X, nós temos um movimento uniforme, que é a velocidade, então, do projétil, né, relativa ao solo, o x mais v vezes o tempo t, e na direção vertical você tem um movimento uniformemente variado, que é dado por o y vezes t, menos 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo t ao quadrado, tá bom? Então, exercício bastante interessante, né, e bastante simples, esse que nós fizemos hoje, tá certo? E pessoal, para terminar, eu gostaria de discutir um problema que volta e meia gera muita confusão, né, nos alunos, que é o problema da dependência da energia cinética com o referencial. Como a energia cinética ela depende da velocidade, e nós sabemos que a velocidade ela depende do referencial, então é claro que a energia cinética é também uma grandeza relativa, né? Ou seja, em outras palavras, ela depende do referencial, tá certo? Vamos supor que você tenha aqui um carro. Vamos supor um carro aí, um carrinho, né, hipotético, de massa unitária, vamos colocar aí 1 kg, que está se movimentando com uma velocidade de 100 metros por segundo, tá? Só para facilitar os cálculos. E aí ele vai colidir, né, com um carro também de mesma massa, tá? 1 kg, mas que está inicialmente em repouso, né, parado em relação à Terra, ao referencial do solo. Bom, o que vai acontecer? Qual é a energia, né, cinética desse meu carro, né? A energia cinética do meu sistema inicial. A energia cinética inicial, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, se você fizer essa conta, você tem 1/2 de 1 vezes 100 ao quadrado. 100 ao quadrado, pessoal, dá 10.000, né? 10.000 sobre 2 dá 5.000. Então você tem 5.000 joules, a energia cinética inicial, tá? O que vai acontecer? Supondo que a colisão seja inelástica, tá certo? Então a perda de energia cinética vai ser máxima, né? Eles vão grudar depois da colisão, vão se movimentar juntos depois da colisão. Essa energia cinética, então, vai ser transferida, né, para esse carro também, tá? E pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, o que vai acontecer? Como esses carros eles têm a mesma massa, depois da colisão, eles vão se movimentar, né, como um sistema só, de 2 kg, com velocidade de quanto? Metade, né? Não precisa nem aplicar aí a conservação da quantidade de movimento. Depois da colisão, o meu sistema, ele vai ter então a massa de 2 kg e vai se movimentar com uma velocidade, aí velhinha, né, depois da colisão, a metade, né, 50 metros por segundo. Então a energia cinética, depois da colisão do meu sistema, é metade da massa total agora é 2, vezes a velocidade v ao quadrado, né? Aqui fica 50 ao quadrado dá 2.500 joules, tá bom? Então, qual que foi a perda, pessoal? Qual que foi a perda de energia cinética, né? A perda de energia cinética é a energia cinética inicial menos a energia cinética final. Então, eu vou colocar aqui variação, né, de energia cinética com o sentido de perda de energia cinética. É a energia cinética inicial menos a energia cinética final. Então, isso é uma perda, representa uma perda,
de 2.500 joules, tá bom? Agora, vamos mudar o referencial. Isso aqui a gente fez no referencial do solo, tá certo? Vamos analisar esse problema no referencial em que os dois carros se movimentam em sentidos contrários, tá certo? Com velocidade de 50 metros por segundo, porque esse problema aqui, um carro a 100 metros por segundo em movimento em direção a um carro parado, é equivalente aos dois carros em direções contrárias a 50 metros por segundo, não é mesmo? Então, nesse referencial, qual é a perda de energia cinética? A gente tem que demonstrar que a perda tem que ser a mesma, né? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui. Então, a perda tem que ser a mesma, né? Então, no referencial em que os dois carros se movimentam em sentidos contrários, o que vai acontecer? Nós temos, antes da colisão, né? O que acontece antes da colisão? Nós temos a energia cinética do carro 1, né? 1 meio de m vezes V1 ao quadrado. Então, 1 meio de 1 vezes 50 ao quadrado, né? Isso aqui dá 2.500 joules, tá certo? Ok? E o outro, né, a mesma coisa, né? A energia cinética também igual à do primeiro. Então, a energia cinética inicial do meu sistema tem que ser a soma, né? Dessas duas, tem que ser 5.000 joules, tá legal? E depois da colisão, pessoal, o que acontece? Depois da colisão, né, os carros vão colidir inelasticamente e eles vão parar, né, já que as massas são iguais e as velocidades também são iguais. Então, o que acontece? Né? Depois da colisão, o que a gente tem? A gente tem... Aqui, pessoal, tá errado, tá? Aqui não dá 2.500. Aqui dá 1.250. Eu fiz a conta errada, tá? Então, 50 ao quadrado, 1.250, né? 1.250. Aqui também dá 1.250. Então, o total, 2.500 joules, tá? Depois da colisão, o que acontece, né? Eles vão colidir e vão parar. Então, qual é a energia cinética final? A energia cinética final é nula, é zero, porque eles entram em repouso. Qual que foi a perda de energia cinética? A mesma coisa, né? Então, você faz a 2.500 menos zero, dá 2.500, tá certo? Ou seja, a perda de energia cinética, ela é a mesma, né? Ela não pode mudar, tá certo? Embora a energia cinética é relativa, depende do referencial, a perda de energia, né, o que gera de fato as deformações, enfim, uma colisão, essa tem que ser a mesma, tá bom, pessoal? Então, tomar cuidado, né, com essa questão do referencial, tá? E espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula para mais um problema interessante de quantidade de movimento. Então, muito obrigado e até a próxima aula.